Um bom dia. Hoje é dia 26 de novembro de 2024. Estamos aqui iniciando mais um evento do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRPE, o PROGEL. É o segundo seminário de discentes e egressos do PROGEL, o SED, que temos o prazer aqui nesse momento, né, de estarmos aqui vivenciando a abertura deste evento tão importante nos processos de autoavaliação do programa. Vamos aqui iniciar uma breve apresentação da comissão, né? Toda a dinâmica de hoje. Teremos também a palestra da nossa querida Roberta Cavalcante, egressa. Temos a apresentação também da comissão organizadora. Eu vou passar a palavra para os professores da comissão, né, e também para os membros aqui que se apresentem, e depois a gente pode iniciar. Eu vou passar a palavra para a professora Marcela Paim, que está como presidente da comissão neste momento. Marcela, fica à vontade. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estarmos aqui reunidos para começarmos o nosso segundo seminário de estudantes e egressos, não é, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui. Iniciamos esse processo de seminário no ano passado, e este ano, na nossa segunda edição, também pretendemos continuar conversando com os egressos, com os estudantes, para saber seus anseios, para também divulgar o que já conseguimos coletar com a aplicação do nosso instrumento. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, é um prazer muito grande estarmos juntos hoje e amanhã. E passo a palavra ao meu colega, o professor Irã, para que ele também possa abraçar vocês, acolher vocês nesse nosso início de encontro. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por vocês terem vindo, né, dedicar um momento para estarem aqui conosco, revisando essa trajetória de vocês no Progel, construindo também um futuro para o nosso programa. Então, para as pessoas que estão ainda no programa, cursando mestrado, dialogando conosco sobre literatura e linguística, esse seminário tem várias funções. O coração dele é a autoavaliação, mas ele também é um momento de comunhão, também é um momento em que a gente compartilha nossas pesquisas, então é um momento de compartilhamento de pesquisas que já foram desenvolvidas e pesquisas em andamento, é um momento de revermos colegas do programa e falarmos sobre nossos grupos de pesquisa, de ouvirmos relatos importantes de quem já passou pelo programa. Então, nesses 2 dias, certamente a gente vai ter momentos ricos de debate, de conversa e de conhecimento múltiplo aqui no SED, no segundo SED. Então, é um prazer muito grande receber vocês. Vamos iniciar a nossa nova temporada. Um abraço a todo mundo. Ivanda, consegue? Acho que deu uma travadinha aqui agora, não foi? Eu acho que sim, Irã. Voltou. Uhum. Eu estou com um probleminha com a internet, gente. Se eu cair ou congelar, vocês já sabem. Se preocupe não, Ivanda, a gente está na retaguarda. Eu acho que a gente pode pedir também para os demais membros, Ira, nesse momento, antes da gente iniciar, também se apresentarem e depois a gente inicia, né? Nessa comissão, a professora Marcela está como presidente, nós temos representações docentes e discentes e também de egressos. Então, eu vou pedir aqui, nesse momento, os membros que estiverem presentes, que também se coloquem. Melk, que está representando o corpo discente, fica à vontade, Melk, para você também se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Melk, né? Sou da representação docente aqui do Progel. Sou mestrando na linha 1, né, de análises discursivas, enunciativas e a linha 1, né, de linguística, que a gente já conhece. Enfim, eu estou aqui, já é meu segundo ano na comissão, a gente já vem colhendo esses resultados, né, do primeiro SED, e esse ano aumentou, né, a gente está com 2 dias, então vai ser bem interessante
ver como aumentou, né, como o pessoal se interessou também mais em socializar suas pesquisas e tal. E esse momento é muito importante. E eu queria, assim, reforçar a importância desse programa, pelo menos para mim, como discente, em meio a esses professores que a gente tem, que a gente sabe, né, muita demanda, muitas coisas, e sempre tudo muito organizado e humanizado. Eu acho que a palavra para o projeto é humanizado, assim, a gente sabe como é interessante estar junto com pessoas tão dedicadas e empáticas, assim, eu acho que isso torna o processo bem mais leve, né, porque a gente sabe que o mestrado não é um caminho muito fácil, né, de caminhar, enfim, era isso que eu queria dizer. Eu queria agradecer também, né, ao pessoal que está aqui, né, o pessoal que vai participar. Enfim, é isso. Eu vou passar a palavra para a próxima pessoa, tá? Alexandro, como egresso. Bom dia, prezados. Me chamo Alexandro Vital de Almeida, sou egresso do Progel, da linha 2, né, de literatura. Fiz e tenho como orientadora a professora Ivanda Martins, e é um prazer em participar de mais uma edição, né, do SED, e contem comigo, né? Contem comigo sempre. Obrigado. Acho que Muriel, né? Muriel está por aqui também. Olá, bom dia. Peço desculpa, não estou conseguindo abrir a câmera, depois eu vejo o motivo, mas eu sou Muriel, eu sou discente da linha 2 de literatura, eu estou como suplente discente nessa comissão. Eu entrei realmente nesse ano, 2024.1, então a gente está muito feliz de participar realmente do projeto, participar desses eventos. Como o Meco falou, sempre é um programa bastante acolhedor, os professores são bem humanos, os discentes também, a gente consegue realmente fazer uma integração. Então, realmente, eu estou aqui, esse seminário realmente de discentes e egressos, é uma grande oportunidade de a gente divulgar nossas pesquisas, realmente entregar, conversar, olhar a pesquisa do colega, realmente também refletir, e também o diálogo também com outros colegas que são egressos, que saíram do curso, já têm uma experiência realmente, né, e questões que a gente ainda está passando, como qualificação, como a defesa. Então, isso é muito importante ter essa troca nesse momento entre os estudantes, nesse momento, os professores e os egressos. Então, é uma oportunidade muito grande. Obrigado. Obrigado, Melk, Alex, Muriel. Ivanda deu uma travadinha agora, não sei se ela consegue ouvir a gente. Estou ouvindo. Tá Podemos ouvindo? continuar. Certo. A gente terminou essa rodada de apresentação de discentes e ex-discentes, Ivanda. Se você quiser, eu já estou a postos aqui com o material de exibição que a gente vai compartilhar. É só você me dizer Perfeito. que eu compartilho. Sim, podemos iniciar. Perfeito. Tá certo. Bom, então, estamos iniciando essa parte referente ao segundo seminário de discentes e egressos do PROGEL, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, hoje, primeiro dia, 26 de novembro de 2024, e amanhã, no dia 27 de novembro. Então, na sequência, a nossa agenda de trabalho para esses 2 dias é fazer essa apresentação da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Egressos do PROGEL, UFRPE, segundo a portaria número 24 de 2024, que foi publicada em 11 de outubro de 2024. A proposta do segundo seminário de discentes e egressos do PROGEL e também fazer a divulgação do relatório de autoavaliação referente ao ano de 2023. Bom, quais foram as etapas da avaliação?
Nós seguimos as etapas da avaliação da CAPES, levando em consideração a políticas e também a preparação da pesquisa em si, fazendo a sensibilização para que os estudantes pudessem participar, para que nós pudéssemos também ter um diagnóstico desses resultados e a elaboração do projeto de autoavaliação. Implementamos os procedimentos, discutimos a respeito dos métodos, dos instrumentos e das análises, e hoje vamos divulgar um pouco desses resultados que foram coletados. Em relação ao uso dos resultados, fizemos uma autoanálise crítica com subsídio ao planejamento estratégico e, diante da meta-avaliação dos dados que foram coletados, nós estamos com o objetivo de mostrar essa avaliação formativa com caráter cíclico. Então, vamos mostrar um pouco desses resultados com base no que foi coletado hoje para vocês. Bom, o Progel, ele vem consolidando ações no âmbito da pós-graduação. Então, nós chamamos a atenção para a necessidade de consolidar a cultura da autoavaliação, em sintonia com o PDI e também com o PPI e a CPA da UFRPE. Então, estamos planejando esses eventos da autoavaliação, tanto o SED, né, que agora está na 2ª edição, como também o Salto, e o objetivo é fazer essa implementação de políticas de autoavaliação, aplicar esses instrumentos de autoavaliação, e para isso, né, estamos implementando essa comissão de acompanhamento e monitoramento de egressos do Progel. E essa comissão, ela está de acordo com a portaria. Nós temos a portaria número 15/2023, que foi publicada em 15 de junho de 2023, a portaria que foi publicada em 23 de maio de 2024, que é a 12/2024, e, por fim, a portaria que foi publicada em 11 de outubro de 2024, que é a portaria de número 24/2024, onde constam os nomes dos participantes da comissão atual. Bom, qual é a nossa concepção norteadora em relação à avaliação formativa? Partimos de um estudo diagnóstico, justamente para avaliar, para compreender o contexto em que nós nos encontramos no processo da pós-graduação, para mapear as forças e também as fragilidades. O objetivo é justamente mapear esses desafios e planejar também as estratégias para que nós possamos implementar ações com o objetivo de transformar o programa para que ele fique cada vez melhor para os nossos estudantes. Bom, aqui está a comissão. A comissão ela é constituída por mim, eu agora estou na presidência da comissão, e o meu colega, o professor Irã Ferreira de Mello, está como membro docente titular, professor da linha 1, Análises Linguísticas, Textuais, Discursivas e Enunciativas, e o professor Iedo Paz, ele também é membro docente titular, professor da linha 2, Análises Literárias, Culturais e Históricas. Também fazem parte da nossa comissão Melque Andrade Costa, como membro discente titular da linha 1, Valdemar Cavalcante de Lima Neto, também membro titular da linha 1, Muriel Prado de Melo Júnior, também membro discente suplente da linha 2, e Alexandro Vital de Almeida, membro egresso suplente da linha 2. Bom, quais são os objetivos da nossa comissão? Nós estamos nos propondo a apresentar um estudo diagnóstico do processo de formação que vem sendo oferecido pelo Progel para proposições de políticas de acompanhamento de egressos do programa. Também elaborar instrumentos de acompanhamento de egressos com vistas à análise e também à divulgação da trajetória acadêmica e profissional dos discentes. Estamos com o objetivo também de coletar e de sistematizar os dados de acompanhamento dos egressos e encaminhar os resultados dos processos de acompanhamento dos egressos para a coordenação do Progel e também para a comissão de autoavaliação do programa. E também disseminar esses resultados dos relatórios de acompanhamento e monitoramento de egressos do programa para incentivar a cultura de autoavaliação discentes e egressos. Então, temos esses objetivos na nossa pauta de trabalho e algumas ações sendo executadas. Estamos fazendo o planejamento e o objetivo é executar as políticas de acompanhamento de egressos do Progel aprovadas pelo colegiado,
com base nas orientações da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Bom, quais são os documentos que vão norteando as ações da nossa comissão? Estamos nos pautando no regulamento da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Egressos, que foi aprovado pela decisão do CCD, Progel número 142/2023. Estamos também nos pautando no projeto de autoavaliação, planejamento estratégico, plano de ação e cronograma de atividades da comissão, no instrumento de autoavaliação dos egressos e no projeto do seminário de discentes e egressos, que aconteceu ano passado. O relatório também de autoavaliação dos egressos no Progel e do instrumento de autoavaliação que foi aplicado no ano de 2023. Bom, temos ações que estão em construção no processo de autoavaliação e elas estão seguindo o fluxo. Então, tivemos a preparação das políticas e da preparação das ações de comissão, fizemos a questão da consolidação e aplicação do instrumento, implementamos os procedimentos, fizemos a organização do seminário de discentes e egressos do Progel, estamos na fase de consolidação do relatório, com os dados que foram coletados por meio da aplicação do instrumento de avaliação, e hoje vamos começar a divulgar esses resultados desse relatório para o processo de meta-análise e também de meta-avaliação. Bom, agora, nesse momento da sessão de abertura, iremos ter a apresentação da proposta do seminário de discentes e egressos do Progel, que será feito pelo meu colega, o professor Irã, e, na sequência, a professora Ivanda e eu iremos falar sobre o papel da comissão de egressos na consolidação dos resultados de instrumentos de avaliação, cenários, desafios e perspectivas. Então, eu passo a palavra para o professor Irã, para que ele possa dar continuidade. Dei uma paradinha aqui na partilha para que eu pudesse abrir o meu microfone, pessoal. Deixa eu voltar agora aqui, partilhando novamente a imagem. Se de repente tiver algum probleminha com a oscilação aqui da minha internet, me avisem também, porque isso é normal, acontece. Vamos lá. Queria novamente agradecer a vocês por estarem aqui nesse momento tão importante para o Progel, né, gente? Conversar sobre o seminário é falar sobre a nossa história, projetar o nosso futuro. Marcela bem disse que nós respondemos a necessidades da CAPES para fazer um acompanhamento de egressos e discentes, mas é um prazer para nós conhecermos a nossa história e planejarmos o nosso futuro. Então, esse é um momento também de resgate histórico, de memória, de debate, de busca por melhorias na escuta do que vocês têm a dizer. Por isso, a gente preparou esses 2 dias nessa segunda edição, né? Para quem não sabe, a gente fez uma edição no ano passado, né? Algumas pessoas já acompanharam a nossa primeira edição, de uma maneira mais recheada, com uma programação maior, mais complexa, que atendesse a demandas internas do próprio corpo discente. Nos ouvimos também como comissão para saber o que seria interessante fazer e, obviamente, estamos querendo cada ano melhorar e otimizar esse momento tão importante para a história do nosso programa, né? Bom, a gente tem, como vocês já devem ter percebido aqui na nossa fala, uma comissão organizadora, né? Existe uma comissão geral, que é a comissão de discentes e egressos, mas nós temos uma comissão organizadora que já foi, de alguma maneira, apresentada aqui, mas alguns nomes também são importantes de ressaltar. Então, por exemplo, além de mim, que estou organizando junto com discentes e com Marcela e Edo e Ivanda, nós temos o estudante Melk Andrade, mas também e Muriel, mas também Rafaela Nicásio, que não sei se ela chegou aqui, está aqui na sala nesse momento conosco, e que é discente como Melk e Muriel, né? Além disso, vocês já receberam a apresentação de Valdemar, que é estudante e egresso, mas também temos a egressa Andresa Carini. Então, nós estamos sempre organizando esse momento em diálogo profundo com estudantes que estão, no momento, cursando no primeiro, no segundo ano, o programa, e estudantes que já passaram pelo programa, para que a gente faça essa escuta atenta para ouvir essas pessoas que ajudaram a construir
as nossas linhas e as nossas pesquisas no Progel. Bom, qual é o objetivo geral do nosso seminário, né? O que é que a gente quer? Também a gente já sinalizou aqui para vocês qual é a ideia principal, que é fazer uma autoavaliação do programa, fazer uma autoavaliação da nossa caminhada, projetar o futuro, né? Mas, de maneira geral, a gente pode sintetizar o seguinte: possibilitar, a partir da comunhão síncrona entre docentes, discentes, ex-discentes e corpo técnico do programa, a implementação e consolidação de políticas institucionais com foco no acompanhamento e monitoramento de egressos do programa de pós-graduação e estudos da linguagem. Então, é um encontro da comunidade Progel. É o encontro das pessoas que fazem o Progel. Vejam que os atores sociais que estão aqui reunidos são de todos os papéis, né, que nós podemos ocupar dentro do programa. Então, a coordenação, inclusive, corpo docente, discente, corpo técnico, ex-discente, e isso é muito importante para que a gente, volto a dizer, pense no nosso futuro e olhe para o nosso passado, tentando cada vez mais otimizar, fortalecer o que a gente vem construindo, né? Acho que vocês sabem aqui, todo mundo sabe, o tempo de construção desse programa, é um programa que nasce em 2019, ou seja, ainda somos um programa bebê, né, levando em consideração a nossa história de programas de pós-graduação em estudos da linguagem no Brasil como esse. Já construímos muita coisa bonita, nos consolidamos bastante, temos uma boa avaliação e aí pretendemos desenvolver isso com mais afinco e cada vez melhor. Em vários aspectos, né, do ponto de vista não só estrutural, infraestrutural, mas também do ponto de vista epistêmico, curricular e relacional entre a gente. E aí o SED é uma oportunidade incrível para a gente pensar nisso. Então, qual é o público desse momento aqui, desse seminário? Discentes que estão, nesse momento, no programa, na condição de discentes matriculados, pessoas que já passaram o programa como estudantes, né, que nós chamamos de egressos, esse é o termo que a gente usa dentro das políticas de programas de pós-graduação e de graduação, corpo docente, corpo técnico, comunidade em geral. Então, quando a gente fala de comunidade em geral, estamos também aqui elaborando um momento para que as pessoas conheçam o nosso programa, né? Essa história que estamos fazendo aqui, esse momento de agora pela manhã, no dia 26 de novembro, o que vai acontecer também amanhã, no dia 27, todas essas etapas vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, as pessoas que são de outros programas de pós-graduação, a comunidade da nossa universidade, da UFRPE, e as pessoas da sociedade em geral vão poder acessar o que nós estamos pensando, discutindo sobre o Progel e sobre as nossas áreas de conhecimento, né? Afinal de contas, também esse é um momento para compartilharmos questões sobre a nossa área de conhecimento. Bom, fizemos uma edição no ano passado, foi uma primeira edição, né? Já sinalizamos também aqui na nossa apresentação que foi uma edição menor, ela aconteceu no dia 12 de dezembro de 2023, foi o nosso primeiro passo, nós avaliamos que foi um momento muito importante e temos como um saldo muito positivo esse primeiro momento lá em 2023, foi o primeiro SED, que ainda nós não chamávamos de SED, chamávamos apenas de Seminário de Discentes e Egressos, essa sigla nasceu esse ano, ela aconteceu de forma online também, da mesma maneira que está acontecendo aqui, e reuniu 61 participantes, com 16 trabalhos apresentados na modalidade na comunicação oral síncrona, naquela altura. 10 na área de linguística e 6 na área de literatura. O evento também contou com roda de autoavaliação e algumas apresentações artísticas. Nesse momento, a gente resolveu ampliar para 2 dias, pensamos em um tempo mais largo, por assim dizer, para que a gente conversasse com mais calma. No ano passado, nós fizemos um dia só, então ficou bem comprimidozinho. Dessa vez, a gente colocou no horário em que a gente pudesse falar com mais calma, ter 4 turnos para que a gente pudesse conversar com tempo, para se ouvir com mais afinco, com mais dedicação, e eu acho que a gente já está conseguindo funcionar bem aqui a partir desse primeiro momento. Então, a gente tem uma excelente autoavaliação desse momento de autoavaliação, que foi o primeiro SED, e eu tenho certeza que esse segundo também vai ser um outro momento de congraçamento muito importante, e vamos fazer uma autoavaliação desse momento de autoavaliação também muito importante e positiva mais para frente. Fizemos como um produto, também já sinalizamos nessa apresentação, um material que pudesse consolidar pelo menos parte do que nós apresentamos no primeiro SED, que é um e-book ainda inédito,
desse primeiro momento, o que também pretendemos fazer nesse segundo sede, que se intitula Linguagem e Perspectivas Múltiplas, Estudos e Pesquisas do primeiro sede, Seminário de Discentes e Egressos do Projeto FRPE. Né? Ele está sob a organização da nossa colega professora Marcela, e tem parceria conosco da comissão de egressos e discentes, e é formado por trabalhos que foram apresentados no primeiro encontro, no primeiro sede. Né? Essa fórmula funciona muito bem, porque é um momento de compartilharmos o que nós produzimos de maneira escrita, e nós pretendemos repeti-la agora também nesse segundo momento. Vocês vão receber informações sobre isso em breve. Bom, nesse primeiro material, no primeiro e-book, né, que é um livro digital, registrado, reconhecido, editado por nossa universidade, nós temos como um panorama geral para vocês terem uma ideia de como vai ficar essa produção, alguns capítulos que são sobre literatura e linguística. Então, por exemplo, o capítulo 1, intitulado A Formação Docente para o Uso de Livros Cartoneiros, a produção de gêneros textuais na modalidade escrita da língua, de autoria de nosso integrante aqui no seminário, Valdemar Cavalcante Lima Neto, de Valéria Severina Gomes e Vicentina Maria Ramires Borba, nossas colegas docentes. Também temos um capítulo intitulado Manuscritos Culinários de Evelina Torres Soares Ribeiro, uma interface entre a sociolinguística e a tradição discursiva, de autoria de Ladjane Valéria Félix de Lima Luz, estudante do nosso programa, de discente atual, em parceria com a professora Marcela Moura Torres Paim, né, nossa coordenadora da comissão. O capítulo intitulado A Voz Humana, Reflexões sobre Literatura e Cinema, de autoria de Túlio Vasconcelos, com a professora Brenda Carlos de Andrade. O capítulo Nada é Permanente, a Variação Linguística no Livro Didático de Língua Portuguesa, dos anos finais do ensino fundamental, estudo de caso do 6º ano, de autoria de Tiago Henrique Pereira do Nascimento, estudante do nosso programa, com a professora Renata Barbosa Vicente, orientadora dele. A Latinária Revelada, um levantamento sobre pesquisas na área no Brasil, de Melqui Andrade, que integra também essa comissão como um dos organizadores, em autoria junto comigo, que orienta a pesquisa de Melqui. Unidades fraseológicas em causos, de Ariano Suassuna, de Antonieta Cabral da Silva, com a professora Marcela Moura Torres Paim. Então, isso para vocês terem uma ideia desse material que vocês vão receber em breve e terem uma noção de como vai ser também o próximo e-book do segundo sede. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho sobre a programação desse momento que nós vamos ter hoje, dia 26, e amanhã, dia 27. A programação do segundo sede contará com uma sessão de abertura, com a programação, com a apresentação do evento e da comissão de discentes e egressos do Progel, que é esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Seguido de uma palestra da maravilhosa, da incrível, queridíssima discente e egressa nossa, Roberta Cavalcante, nossa convidada aqui para falar sobre um momento histórico importantíssimo do Progel e da história da construção de relação, de formação política desse programa, que foram os primeiros anos. Roberta é uma das nossas primeiras egressas do programa e tem histórias muito interessantes da construção das pedras fundamentais desse programa. A gente também vai receber aqui 4 rodas temáticas de autoavaliação, com apresentações dessas rodas para discutirmos a importância de pensarmos o futuro do nosso programa. Nesse momento, a gente não vai ter apresentações artísticas como tivemos no primeiro encontro, a gente vai dividir apenas nas rodas, mas vamos ter 2 sessões de comunicações orais síncronas e 2 sessões de comunicações orais assíncronas, que vão acontecer amanhã, com o objetivo da gente ouvir o que vocês estão pesquisando, sejam estudantes que ainda estão no programa, sejam estudantes que já passaram pelo programa e gostariam de compartilhar suas pesquisas. São 10 comunicações síncronas e 3 comunicações assíncronas na área de linguística, 10 comunicações síncronas e 5 comunicações assíncronas na área de literatura, totalizando 28 trabalhos que serão apresentados por estudantes, mestrandos, mestrandas e egressos e egressas do nosso programa com orientações do corpo docente. Então, a gente está muito feliz com esse cenário aqui, porque é um cenário que une tudo aquilo que a gente precisa nesse seminário, né? Um debate sobre a nossa história, né? Uma reflexão sobre o nosso futuro e, ao mesmo tempo, a importância de ouvirmos o que nós produzimos e que estamos ainda em produção.
Bom, vou passar para as nossas professoras também integrantes do nosso seminário, como você já sabe, a professora Ivanda e a professora Marcela, para elas falarem um pouquinho sobre o papel da comissão de egressos na consolidação dos resultados de instrumentos de avaliação, cenários, desafios e perspectivas. Elas vão falar um pouco agora sobre esse papel da comissão e do SEDE como elaborador de políticas para o programa de pós-graduação e para o nosso programa em particular, respondendo às nossas necessidades como um programa de produção científica junto à CAPES e à nossa universidade. Então, Ivanda e Marcela, por favor. Perfeito, professor Irã, não é? Então, Ivanda, agora... um minutinho só, deixa eu só tirar o meu áudio para não atrapalhar você, Não, bem rapidinho. perfeito. Para Então, eu tirar aqui meu microfone, senão ele pode ficar... certo. Neste momento, nós vamos conversar um pouco, a professora Marcela e eu, sobre essa dinâmica da comissão, não é? A primeira formação da comissão, ela foi ajustada, a professora Marcela já colocou as portarias, né, de atualização. Então, eu estava como presidente da comissão no segundo semestre de 2023 e nesse primeiro semestre deste ano, e a professora Marcela está assumindo a comissão no segundo semestre deste ano até o próximo ciclo. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse papel da comissão de egressos do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, nesse processo de consolidação dos resultados, dos instrumentos. A gente teve um instrumento aplicado no ano passado, né? Que cenários são esses, quais os desafios e perspectivas futuras? Irã, pode continuar. Então, a gente está justamente nesse processo, né, de visualizar os dados. Vamos apresentar rapidamente aqui alguns dados para a comunidade do projeto, para a comunidade de uma forma geral, em relação ao instrumento que foi aplicado com os egressos no segundo semestre de 2023. E estamos no processo de produção desse relatório, com base nesse primeiro instrumento aplicado, tentando visualizar aí movimentos de meta-análise, de autoavaliação, nesse sentido de divulgar essa produção para a comunidade. Vamos lá. Então, esse instrumento, ele foi produzido no primeiro seminário, nós tínhamos uma minuta desse instrumento, fizemos uma primeira roda de autoavaliação no primeiro SEDE, em 2023, e esse instrumento ele foi compartilhado juntamente com a coordenação, a professora Cláudia estava à época e participou também da roda, com a participação de discentes, de egressos, dos docentes, nós fomos construindo aos poucos esse instrumento que foi aplicado. E ele foi alocado, né, no Google Forms e foi colocado para os discentes egressos de todos os períodos que a gente tinha até o momento. Vamos continuando. Então, o relatório de 2023, que está sendo consolidado, ele parte com essa aplicação do instrumento, né, com os egressos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Então, a gente teve, assim, uma participação intensa desses estudantes. Continuando, esse instrumento também a gente teve um processo piloto de aplicação, fizemos, depois do primeiro seminário, a consolidação e aplicamos com um grupo reduzido, em torno de 5 pessoas, entre docentes que participavam da comissão e de egressos, para a gente sentir um pouco o instrumento. Fizemos alguns ajustes, né? E aí convidamos a participação dos egressos, enviamos o formulário por e-mail, para que esses egressos tivessem a oportunidade de participar. O formulário ele foi aberto em 2023.2, ficou até março de 2024, e tivemos aí 43 egressos que conseguiram preencher os dados e participaram do processo de autoavaliação, perfazendo 53,4%, né, de adesão dessa população. Continuando. Estamos aí nas etapas de análise, considerando toda a construção desse instrumento. O instrumento de autoavaliação dos egressos, ele foi produzido de acordo com algumas dimensões temáticas. Numa primeira parte, a gente tem alguns dados de identificação geral desse estudante. Numa segunda parte, a avaliação do PROGEL.
considerando infraestrutura, corpo docente, matriz curricular. Uma terceira parte, que seria a avaliação dos egressos em relação à formação que eles tiveram no programa. A quarta parte, a trajetória acadêmica desse egresso. E a quinta parte, a situação atual e profissional desse estudante egresso. E, por fim, a produção intelectual. Então, nesse primeiro dado, aí, os dados de identificação são aqueles dados mais gerais, nome, idade, gênero, né? O ano de ingresso no programa, o ano de saída no programa, as informações sobre bolsas, se eles tiveram alguma bolsa de pesquisa que ajudaram nesse processo, dados sobre a linha de pesquisa, sobre a dissertação deles, sobre a orientação, o local, o município onde atualmente eles residem, se estão no país, fora do país. Então, diante desse cenário, tivemos a seguinte aqui resposta, né? Tivemos aqui, a gente observa em termos de idade, né? Mais de 30 anos de idade, 78,3%. Então, já é um público maduro aqui que a gente tem como perfil de egresso. Continuando, em termos do gênero, nós temos aí 52,2% do gênero masculino. Deixamos também o campo aberto para que eles tivessem a liberdade de colocar também, né, as suas identidades, e aí tivemos várias percepções, não binário, cisgênero, mulher cisgênero e outras que a gente pontua aí. Em termos do ano de ingresso, tivemos aí também uma participação intensa dos vários perfis aí, de 2019 até 2023, com mais de 43% com os estudantes do 2019, né, da entrada de 2019, que foi o primeiro ano aí do programa. Em termos de saída, nós temos aqui 21,7%, né, um número também expressivo, que terminou no primeiro semestre de 2023. Né? Então, a gente tem aí também todos os cenários, todos os semestres aí elencados. Em relação à linha de pesquisa, tivemos uma participação mais forte da linha 1, dos egressos da linha 1, que é a linha da área de linguística, né? Análises linguísticas, textuais, discursivas e enunciativas. 69,6% dos egressos que fizeram a participação naquele momento. Em relação à bolsa, tivemos a informação, né? A maior parte fez essa formação sem acesso ainda ao apoio à bolsa. A gente sabe que o nosso programa é um programa novo, né? Mas tivemos aí também alguns estudantes que colocaram 8,7%, que sim, que tiveram acesso à bolsa durante a formação no programa. O que é um dado também significativo, pensando que o programa é um programa ainda recente. Em termos do local onde atualmente está, a maior parte ainda está em Pernambuco, 89,5%. Alguns em outros estados, e aí Maceió, Alagoas, e um respondeu que está em Portugal, outro em Paulista. Aqui a gente tem a parte 2, a avaliação do programa, considerando a área de concentração, as linhas de pesquisa, a matriz curricular, as ementas cursadas das disciplinas, a interação com o orientador, com a coordenação, com a secretaria, as contribuições do programa para a formação acadêmica e profissional, também a relação com a infraestrutura para as aulas presenciais, a biblioteca, o site do Progel, as tecnologias do programa. Então, foi uma visão macro em relação a como eles visualizam o Progel dentro dessa dinâmica maior. Nesse processo, tivemos, em relação à área de concentração, avaliação positiva, aí eles teriam que colocar uma escala, avaliar numa escala de 1 a 5, considerando essa escala, e aí o 5 seria excelente, o 4 bom, o 3 muito bom, o 2 regular e o 1 insuficiente. Então, nessa escala, que a gente vai visualizar as próximas avaliações, a gente tem a área de concentração bem avaliada com 73,9%. Continuando, em termos das linhas de pesquisa,
a gente tem o mesmo movimento, 73,9%. Então, eles avaliam muito boa a área de concentração nessa perspectiva dos estudos da linguagem, nesse desenho interdisciplinar e as linhas de pesquisa que o programa coloca. A matriz curricular também teve uma boa adesão, 78,3% avaliaram positivamente as disciplinas do desenho curricular do programa. Em relação à integração entre as disciplinas cursadas no projeto e o objeto de pesquisa, ou seja, a dissertação que cada estudante realizou no programa, eles avaliam com quase 70% aí, também com o conceito 5, né, um conceito excelente nessa escala. Em relação ao processo de orientação, destaca-se também aí a figura do docente orientador, 87% que avaliaram positivamente esse acompanhamento do docente orientador durante todo o fluxo de orientação no programa. Em relação à interação com esse professor orientador, também mais de 80%, 82,6% avaliaram positivamente, se mantém da mesma forma. Ivanda? Consegue nos ouvir? Acho que travou. Travou para vocês também? Também, Irã. Você consegue continuar, Marcela, na leitura? Sim, posso continuar. Em relação à interação com a coordenação do projeto, os respondentes manifestaram, em sua grande maioria, com 78,3%, uma interação que existe, de fato, com a coordenação do projeto. Agora, Ivanda voltou. Não sei se ela deseja continuar. Ivanda, fique à vontade. Pronto, gente, a internet está ajudando. Então, a interação também com a secretaria também se deu de forma bastante significativa, 87% aprovando aí as ações no âmbito da secretaria, desse apoio que os estudantes têm. Continuando. Pronto, agora a Marcela vai colocar um pouco a avaliação dos egressos em relação à formação recebida, que é uma outra parte do instrumento em que eles vão aí colocar todo esse processo, qual o impacto do programa nessa formação deles. Bom, no que diz respeito a essa terceira parte, também foi muito interessante nós observarmos a forma como os estudantes responderam às questões. As questões estavam relacionadas aos seguintes itens: em que medida eles consideravam que o projeto ofereceu, de fato, uma formação bem fundamentada e de boa qualidade em termos dos conteúdos abordados, se essa formação ela estava, em termos das práticas pedagógicas adotadas, considerada como sendo uma formação de qualidade, também em relação à formação adequada para o trabalho docente de pesquisa, a formação adequada para as atividades profissionais desempenhadas atualmente, e também a questão da convergência entre as expectativas dos egressos e também da formação recebida, e se houve um crescimento profissional acadêmico em decorrência da formação recebida no projeto. Bom, diante desses itens que foram avaliados, nós chegamos aos seguintes valores. No que diz respeito à contribuição do projeto para a formação acadêmica, das respostas obtidas, nós tivemos que 82,6% dos participantes disseram que as contribuições foram, de fato, muito favoráveis, não é? Tiveram uma avaliação muito positiva, e apenas um que falou que seria muito bom e 3 regular. No gráfico seguinte, nós temos aqui uma fotografia de como os respondentes consideram o projeto do ponto de vista da formação bem fundamentada e de boa qualidade em termos dos conteúdos abordados. Também tivemos uma resposta expressiva em relação a isso, com 78,3% dos respondentes, que configuram 18%, né, do universo total que foi pesquisado. No gráfico seguinte, nós trazemos a questão da satisfação com a carreira pós-mestrado.
E aí nós tivemos também um índice expressivo, com 57,9% dos estudantes que manifestaram essa satisfação com a carreira pós-mestrado. O próximo item diz respeito à formação em termos de práticas pedagógicas adotadas no PROGEL. Então, nós perguntamos se os egressos, os participantes, consideravam que o PROGEL ofereceu uma formação bem fundamentada e de boa qualidade em termos das práticas pedagógicas adotadas. E também obtivemos uma resposta positiva, expressiva, com 78,3% dos dados coletados. Bom, no que diz respeito à formação adequada, não é, para o trabalho docente e da pesquisa, também com 78,3%, a resposta também de forma expressiva dos estudantes. Também perguntamos se o PROGEL ofereceu uma formação adequada para as atividades profissionais que são desempenhadas pelos egressos atualmente, e 69,6% responderam também de forma positiva. No que diz respeito ao crescimento profissional e acadêmico, em decorrência da formação recebida no PROGEL, 73,9% dos participantes responderam de forma favorável a essa questão relacionada a esse desenvolvimento profissional acadêmico de forma positiva. Bom, no que se refere às habilidades específicas desenvolvidas no programa e se elas foram mais úteis em seu trabalho atual, nós tivemos no universo das respostas coletadas que a maioria dos informantes responderam com 36,8% que há sim o domínio dos pressupostos da pesquisa científica. Muitos responderam com 21,1% que há um desenvolvimento da habilidade no que concerne à escrita de textos acadêmicos, ao desenvolvimento de artigos, de ensaios, de resumos, e também a elaboração da dissertação de mestrado, com 21,1%. E, do ponto de vista dos benefícios tangíveis após a conclusão do mestrado, é interessante observar esses benefícios tangíveis, tanto como a relação com a promoção, com o aumento salarial e também a oportunidade de emprego após a conclusão do mestrado. 84,2% dos estudantes responderam que sim, que realmente houve esses benefícios tangíveis, né, após a conclusão do mestrado na sua carreira. Bom, no que diz respeito à trajetória acadêmica, nós pedimos aos participantes que indicassem a área do curso atual, que estava em andamento, ou do curso concluído após a sua saída do PROGEL. Então, 47,8% dos participantes mencionaram que estão na área da linguística e da literatura, 21,7% na área da educação, 21,7% em outras opções e 8,7% na área da comunicação. No que diz respeito à formação complementar, nós pedimos aos participantes que indicassem se eles realizaram algum curso de curta duração, oficinas, minicursos ou outros como ouvinte após a saída do PROGEL. E 65,2% responderam que sim, o que demonstra essa preocupação com a formação continuada após a saída do programa. Bom, no que diz respeito à situação do trabalho atual, e nós pedimos que os participantes indicassem a sua área de atuação profissional atual, podendo assinalar mais de uma opção. Então, tivemos que 26,1% atuam no ensino da educação básica, no ensino médio, e 26,1% também no ensino fundamental, 21,7% estão aí relacionados no campo do ensino, né, na educação básica, tanto no fundamental como no médio, e 8,7% na graduação. Bom, na parte seguinte, da situação do trabalho atual, no que diz respeito à natureza da instituição onde trabalham, os participantes revelaram, em sua grande maioria, com 69,6%, que trabalham nas instituições públicas, na esfera pública, e 26,1% na instituição privada. A situação na modalidade de vínculo profissional, 56,5%, revelaram estar dentro do âmbito do funcionalismo público,
21,7% como seletista em instituição privada, 8,7% atuam como trabalho autônomo e 8,7% outras opções. A situação de trabalho atual demonstra que 47,8% dos participantes estão na área da linguística e da literatura, 21,7% no campo do ensino, da educação, 17,4% na comunicação e 8,7% na educação à distância. Do ponto de vista da produção intelectual, também procuramos saber em relação aos artigos publicados em periódicos, em coautoria com professor, com orientador, e também trabalhos relativos à dissertação de mestrado defendida no PROGEL. Então, nós verificamos que 52,2% disseram que não tem essa produção intelectual, 34,8% manifestaram que há, sim, pelo menos uma produção intelectual, ou artigo, ou trabalhos relativos à dissertação de mestrado, 8,7% mencionaram que sim, que há 3 produtos publicados no âmbito da produção intelectual. Ainda em relação aos artigos que foram publicados em periódicos, de modo geral, sem conexões com a dissertação de mestrado, nós tivemos que 39,1% disseram que não fizeram essas publicações e 30,4% que fizeram um artigo publicado em periódico, e 21,7% disseram que fizeram 2 artigos em periódico, de modo geral, sem conexões com a dissertação de mestrado. Bom, ainda em relação à produção intelectual, agora no que diz respeito aos capítulos de livros publicados em coautoria com o professor ou com o orientador e trabalhos relativos à dissertação de mestrado defendida no PROGEL, nós tivemos que 60,9% dos estudantes responderam que não tem esse tipo de publicação, 13% disseram que tem sim um capítulo de livro publicado, 8,7% mencionaram que tem mais de 4 capítulos publicados nessa parte. Em relação aos capítulos de livros publicados, de modo geral, sem conexões com a dissertação de mestrado, nós tivemos 56,5% que responderam que não possuem esse tipo de produção, 21,7% responderam que tem, sim, um capítulo de livro publicado, de modo geral, sem conexões com a dissertação de mestrado, e 17,4% responderam que tem mais de 4 capítulos de livros publicados sem a conexão com a dissertação de mestrado. Bom, em relação aos trabalhos completos publicados em anais de eventos, em coautoria com o professor, com o orientador, com os trabalhos relativos também à dissertação de mestrado defendida no PROGEL, nós tivemos 60,9% que disseram que não fizeram esses trabalhos, 8,7% que disseram que tem pelo menos um trabalho, e disseram também que há mais de 4 trabalhos e 3 trabalhos completos que foram publicados. Em relação aos trabalhos completos publicados em anais de eventos, em coautoria com o professor, com o orientador e os trabalhos relativos à dissertação de mestrado defendida no PROGEL, nós tivemos 60,9% disseram que não tem trabalho e 8,7% mencionaram que tem mais de 4 trabalhos, outros mencionaram que há 3 trabalhos e 8,7% também mencionou que há um trabalho nessa categoria. No que diz respeito aos trabalhos completos publicados em anais de eventos, de modo geral, sem conexões com a dissertação de mestrado, nós tivemos aí 60,9% que mencionaram que não possuem trabalho nessa categoria, mas 13% disseram que sim, que há mais de 4 trabalhos completos publicados sem conexão com a dissertação de mestrado, e 13% disseram que há um trabalho nessa categoria, e 8,7% responderam que há 3 trabalhos publicados em anais de eventos. Em relação aos materiais didáticos e ou recursos educacionais publicados, nós tivemos a resposta de 73,9% dos participantes que não há materiais didáticos publicados, 13% mencionaram que há um material didático publicado e 8,7% que há 2 materiais publicados. Em relação à produção técnica, revisões técnicas, elaboração de parecer, apresentações, prefácios, entre outros,
60,9% dos participantes responderam que não tem esse tipo de produção, 13% responderam que possui mais de 4 produções dessas citadas, 13% responderam que há uma produção técnica que está dentro dessa categoria, e 8,7% responderam que sim, que possuem 3 elementos dessa produção técnica. Bom, em relação à produção artística cultural, de artes visuais, artes cênicas, música, nós tivemos 82,6% que mencionaram que não possuem esse tipo de produção, mas 13% mencionaram que sim, que há uma produção artística cultural dentro dessa categoria. Em relação à atuação como conferencista, palestrante ou apresentador de trabalho em eventos de referência na área da linguística e da literatura, em relação à quantidade de trabalhos apresentados em eventos, nós tivemos aí 30,4% que mencionaram ter participado em mais de 4 produções, 30,4% também que mencionaram que não participaram, 17,4% mencionaram que tem pelo menos uma atuação dentro dessa produção intelectual, 13% mencionaram que tem 3 produções, e 8,7% mencionaram que já tiveram 4 atuações. No que diz respeito à formação de recursos humanos, a orientação de trabalhos de conclusão de curso, monografias, monitorias e projetos, nós tivemos aí um percentual de 52,2% com nenhuma formação nessa parte, 21,7% que mencionaram que tem sim uma produção intelectual relacionada a essa formação de recursos humanos, 8,7% responderam que tem mais de 4 formações e 8,7% também responderam que há mais também formação no sentido de 3 para essa produção intelectual. Em relação à atuação como editor ou membro de conselho editorial de periódicos científicos, nós também pedimos que os participantes indicassem a quantidade de trabalhos nesse campo. E 82,6% indicaram que não participaram ainda como editor, membros de conselho editorial, e 8,7%, né, tem 2 atuações como editor ou membro do conselho editorial nessa categoria de produção intelectual. Em relação à participação em comissões, comitês, assessorias em políticas públicas, nós tivemos 69,6% que responderam que ainda não fizeram esse tipo de participação, 8,7% que responderam que sim, que tiveram uma participação em comissão, e 8,7% que responderam que já participaram de 3 comissões em assessorias em políticas públicas. Em relação à participação em órgãos de gestão de classe ou associação científica, nós tivemos 73,9% que disseram que ainda não fizeram esse tipo de participação e 21,7% que mencionaram que já participaram, sim, uma vez em órgãos de gestão de classe e associações científicas. Bom, no que diz respeito à internacionalização, nós perguntamos se os estudantes participaram ou se eles participam de alguma ação de internacionalização durante ou após a conclusão do mestrado. Então, 73,3% responderam que nunca participaram de ação de internacionalização e 10,5% responderam outras opções. Aqui nós destacamos o depoimento de um estudante que disse que vai para o intercâmbio em 2025, que ele está inserido num projeto guarda-chuva que atua na perspectiva do letramento científico e de escrita criativa e que recentemente ele foi selecionado para realizar o doutorado sanduíche em virtude de estar inserido nesse projeto. Ele cursou alguns cursos de extensão também de língua inglesa e francês ofertados, respectivamente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, são alguns depoimentos que a gente tem em relação aos estudantes. Depoimentos de egressos também foram coletados em nosso instrumento. Nós temos, por exemplo, o depoimento do egresso 1, que comentou: o curso superou as minhas expectativas, gostaria de ter aproveitado mais, sendo mais proativa e interagido melhor com os colegas e professores. O egresso 2 fez o seguinte depoimento: a experiência no Progel foi muito positiva para a minha formação. No entanto, boa parte dela ocorreu no período da pandemia,
o que trouxe a mim e a minha turma o prejuízo da distância. Mesmo assim, é uma grande felicidade ter participado da primeira turma. Fico na torcida para que em breve o programa abra linhas de doutorado. Temos outros depoimentos. O depoimento do egresso 3, o Progel apresenta um grande potencial de crescimento. Tenho convicção de que em breve será oferecido o nível de doutorado. Expresso minha gratidão e parabéns a todos pela dedicação e empenho nas atividades do programa. O depoimento do egresso 4. Acredito que a matriz curricular poderia ser reformulada para incluir atividades complementares, as ACC, as quais poderiam ser contabilizadas como carga horária para a dispensa de disciplinas e ou constituírem uma disciplina de projetos interdisciplinares como optativa. Essa medida contribuiria para aumentar cada vez mais a visibilidade institucional do programa por meio da participação efetiva da equipe docente e discente. Temos também o depoimento do egresso 5. O Progel é um programa responsável, dialógico, competente e envolvido com as demandas da formação de profissionais da linguagem em vários âmbitos. Por ser um programa novo, temos dado avanços singulares. Contudo, faz-se preciso salientar que ainda é necessário haver mais recursos para dinamizar práticas de linguagem com fim ao tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Sou muito agradecido pela formação que obtive ao longo das vivências e compreendo que os profissionais docentes estão capacitados para conduzir pesquisas e projetos que tragam benefícios à formação docente, bem como à comunidade. Por fim, reforço que o Progel cumpre seu papel social, acadêmico e de formação nos estudos interdisciplinares da linguagem. Temos outros depoimentos. O egresso 6, ele diz que o corpo docente possui know-how incrível. Entretanto, ressalto que minha orientadora possui um papel importantíssimo na minha manutenção do curso. O programa tem uma proposta literária e científica muito potente, mas ainda é incipiente. O egresso 7, o Progel UFRPE proporcionou-me um leque de conhecimentos em diversas áreas, principalmente no campo dos estudos literários, da literatura. Em poucas palavras, este curso de pós-graduação ampliou o meu interesse pela escrita, ensino, pesquisa e extensão no meio acadêmico científico. A equipe do Progel UFRPE, a coordenação, gestão, docentes e discentes foi e continua sendo especial para a continuidade da minha vida acadêmica e profissional. Logo, estou ansioso para cursar o doutorado deste programa. Assim que for aprovado e lançadas as inscrições em tempos futuros, gratidão. O egresso 8. Aprendi muito na interação com professores, professoras e colegas durante o curso das disciplinas e obtive uma expansão de conhecimentos interdisciplinares sobre a linguagem. Além disso, cada disciplina que eu cursei contribuiu significativamente com a construção da minha dissertação. Por fim, minha orientadora, juntamente com meu co-orientador, me auxiliaram a refinar a metodologia da investigação, me indicaram leituras essenciais e me guiaram na escrita do texto. Gratidão. Bom, aqui nós temos o mural interativo de autoavaliação que aconteceu ano passado, no ano de 2023, durante o primeiro seminário. Esse mural interativo ele foi elaborado pela professora Ivanda, diante do recurso do Padlet, que ela fez na roda de autoavaliação. Então, temos algumas questões. Professora Ivanda, fique à vontade para falar sobre esse mural. Perfeito, Marcela. E vamos, esse ano, também construir um novo mural interativo, né? Veja, esse mural, ele foi produzido no ano de 2023, no primeiro SED. Fizemos uma roda de autoavaliação, toda a comissão, professora Marcela, professor Irã, os estudantes titulares e egressos, né, da comissão participaram, e algumas perguntas norteadoras foram colocadas, incluindo também alguns pontos contemplados no próprio instrumento de autoavaliação, o impacto do projeto na formação, vivências compartilhadas, a questão das vivências profissionais, das travessias profissionais, né, contribuições, desafios, fragilidades. E aí, os participantes da roda foram colocando aí as contribuições. Muitos dos depoimentos que vimos lá no instrumento também foram contemplados aí nesse mural interativo como um mosaico de ideias, né?
E hoje à tarde faremos também uma rodada de autoavaliação, seguindo essa metodologia, que é bem interessante, porque aí cada uma pode compartilhar as suas experiências, né? Continuando, para a gente finalizar esse momento, eu acho que a gente pode fazer uma síntese um pouco do instrumento, né, que foi apresentado aqui. Estamos no processo de dar visibilidade aos resultados desse relatório, considerando os dados aplicados em 2023, no sentido da gente criar essa cultura de autoavaliação. A gente precisa consolidar dentro do programa essa cultura de autoavaliação, né? Sempre em sintonia, como a professora Marcela, o professor Irã já colocaram também no início, em relação aos fluxos de autoavaliação da própria universidade, ao PDI, à CPA, tendo em vista também os preceitos e os parâmetros que a própria CAPES ela coloca nesse processo dos programas repensarem seus fluxos de autoavaliação. Então, a gente vai continuar esse processo, professora Marcela agora à frente da presidência, nós na gestão, com o apoio de toda a comunidade, com o apoio do professor Irã, do professor Iedo, de todos os membros aí da comissão, né? Em articulação também com a outra comissão, que a professora Amanda também é a presidente da outra comissão. Então, a comissão de acompanhamento e monitoramento de egressos vai continuar dialogando com os egressos, com os discentes, sobretudo tendo em vista esse processo de repensar os impactos do programa na formação de recursos humanos, né? E de que forma a gente pode articular também a autoavaliação agora com o planejamento estratégico. Algumas considerações nos depoimentos foram bem pertinentes, né? Teve um egresso que colocou a necessidade da gente revisitar a matriz curricular, é um ponto bem importante. Então, já estamos pensando para 2025 a criação de uma comissão para revisitar. A ideia que o egresso colocou é bem importante, bem pertinente, no sentido da gente tentar articular com a formação complementar, ensino, pesquisa e extensão, sob o olhar interdisciplinar. Então, várias contribuições que foram indicadas pelos egressos, e agora também em diálogo com os discentes, vamos tentar articular nesses fluxos de autoavaliação, tentando pensar também nesse planejamento estratégico, para tentar aí minimizar algumas fragilidades. Observamos lá alguns dados aqui, né, que a gente vai rapidamente sintetizar, a necessidade da gente tentar investir também na produção científica, na produção intelectual, para que os egressos continuem publicando em parceria com seus orientadores, em processos de construção colaborativa, de coautoria. É muito importante, né? Porque o tempo do mestrado ele é muito curto, gente, são 2 anos para fazer a pesquisa, para cursar os créditos, para publicar, passa muito rápido. E muitas vezes a pesquisa defendida, ela não é ainda tão divulgada quanto deveria. Aí o papel do egresso nessa perspectiva, né, de transformar a sua dissertação pós-defesa, numa produção científica cada vez mais que tem uma visibilidade dentro e fora dos muros do programa, isso é extremamente importante, porque estamos formando pesquisadores e pesquisadoras que estão aí, alguns já indicaram que estão aguardando o doutorado numa próxima etapa, né? Então, ele já tem a perspectiva de futuro. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente pode encerrar esse momento, agradecer mais uma vez a participação de todas as pessoas que estão aqui conosco, a comissão de acompanhamento, a professora Marcela, o professor Irã, e agora a gente vai passar para a segunda etapa, que é a palestra da nossa queridíssima egressa Roberta Cavalcante, e o professor Irã vai fazer a mediação. Eu só vou pedir, eu vou parar um pouco a gravação para a gente iniciar um outro processo agora, tá?